Olá, bom dia, bom dia. Desde ontem eu estou sem internet na minha casa, então eu tive que sair de carro para pegar o 5G. Eu espero que você esteja me vendo. Oi, amor, entrou. Ui, 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 ui. Renata, querida, eu tô no carro porque não tem internet na minha casa. Então, eu vim fazer aqui do carro, num lugar que pega no condomínio. E, enfim, vamos que vamos, né? Vamos, dia 130 da leitura do Eclesiastes. Estamos no capítulo 7, vamos ler o verso 9, né? Então, bom dia, minha gente querida. Bom dia, Renata, querida. Que bom, que alegria te encontrar aqui mais uma vez, né? Firme, presente, comprometida com o caminho do Salomão, né? Que é um caminho tão antigo e tão atual. Eu queria botar num lugar para não ter que segurar, mas aí eu fico ruim, né? Dri, querida, bom dia. Conseguiu dormir depois de ontem? A Dri estava na constelação de ontem. Dormiu bem? Foi bom? Então, eu estou fazendo do carro porque não tem internet na minha casa. Então, vamos por aqui, né? A gente não pode falhar. Então, vamos lá. O verso do dia de hoje, verso 9. Ivani, bom dia, bom dia. Então, diz o verso assim: não te apresses em irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos insensatos. Não se apresse em se irar, porque a ira repousa no íntimo dos insensatos. Oi, Dri, obrigada. A constelação foi maravilhosa. Que bom, que bom. O campo estava lindo. Ontem tinha uma energia maravilhosa no grupo mesmo. Dá um intervalo aqui, porque quem participa das constelações presenciais tem uma cura, pega uma carona de cura muito forte, muito boa. E aí eu fico feliz, né, que as pessoas... A gente quer repassar essas coisas boas que a gente sabe, que a gente aprendeu na vida, para mais pessoas colherem, né? Mais pessoas desfrutarem dessa maravilha que são as constelações. Mas vamos voltar agora pro rei Salomão, né? Então, o que ele está nos falando hoje? Hoje ele está falando de um veneno que é silencioso, mas muito comum, muito humano e também muito perigoso. A ira rápida, aquelas explosões de raiva, de ira. Não, ele não está falando da ira justa, tem um motivo para você estar com raiva, nem da indignação inteligente, né? Ele está falando daquela explosão que foge da gente, né? Que a gente perde a noção do que está acontecendo, a gente não percebe o que a gente está fazendo, né? É um fogo que acende do nada. Já aconteceu com vocês? Então, é um calor no peito, onde você reage e não pensa, né? Não pensa. Então, Salomão já falava disso há 3.000 anos, né? Vocês vejam como é atual. Então vamos olhar para isso hoje com ternura, porque todos nós já fomos rápidos demais em ficar com raiva, né? Não é mesmo? De repente, do nada, a gente tem uma raiva absurda, parece sem motivo, né? E a gente foi rápido na raiva e lento demais para voltar pra gente. E normalmente a gente se arrepende muito, né? Deixa eu tirar isso daqui. Então, vamos para a visão sistêmica, né? Hellinger dizia que a raiva rápida quase nunca é sobre o presente. Se você precisa se você usa um canhão para matar uma mosca, sabe assim, o que está acontecendo pode ter indignação, pode ser alguma coisa que você não está de acordo, mas não aquele canhão para matar uma mosca, né? Então, se isso está acontecendo, é porque aquilo apertou o botão de algo do passado. Não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. É eco do passado.
Salomão fala eco do passado, né? Eco de exclusões, de gente que foi excluída, eco de dores que a gente herdou, eco de lealdades silenciosas, né? Tem gente que explode por qualquer detalhe e perde a noção de si. Eu atendo um casal que eu tive que atender ele separadamente, porque ele por nada, assim, tipo assim, vou botar mega hair. E aí tem uma crise. Assim, as coisas assim mais que aparentemente são bobas, mas eles estão brigando não é por causa disso. Tem algo lá atrás que faz eles brigarem, cada um na sua bolha, no seu sistema familiar, né? Então, a raiva não é daquilo que está acontecendo, né? A raiva vem de algo lá de trás, quando ela é muito exagerada, né? Então, Hellinger dizia assim, aquilo que não é chorado é atuado. Então, se lá atrás aconteceram coisas onde a pessoa não pôde expressar a raiva, isso passa para a gente. E a gente tem uma raiva acumulada de várias gerações quando isso acontece, né? Então, é uma raiva rápida, que muitas vezes é um choro que não pôde ser chorado e que virou fogo dentro da gente, né? Então eu vou resolver inconscientemente tudo isso, claro, e eu vou resolver aquilo que não foi possível resolver lá atrás, né? Eu lembro de uma cliente minha que tinha um filho adolescente e ela tinha crises de raiva, ela pulava no pescoço do menino, o menino tinha 15 anos e qualquer coisa que ele falava, ela pulava no pescoço do menino, né? Não tinha nada a ver com o menino. Tinha a ver com uma raiva contida dentro do sistema dela, né? Ela carregava uma raiva incrível. Eu não preciso contar o conto aqui, mas ela carregava uma raiva da mãe, que não podia falar, que tinha que se submeter, que apanhava do pai. Então, como a mãe não podia falar, a raiva da mãe ficou nela, né? Então, na constelação, ela falou, querida mamãe, a dor é sua. E, por favor, me abençoe se eu sigo o meu próprio caminho. Não vou repetir o que é seu. Devolve a raiva, né? Então, aquela explosão que ela tinha constantemente, aquilo se dissolveu, né? A raiva rápida quase sempre é velha. Ela não é nossa. Ela é antiga demais para pertencer ao que está acontecendo aqui no presente. E quando a gente reconhece isso, o que acontece? Acalma, né? E aí, olha só que incrível. Eu fui buscar a visão filosófica sobre raiva. O que tem sobre raiva? E aí eu achei Sêneca, que é um filósofo de 4 anos antes de Cristo e 65 anos depois de Cristo. Quer dizer, ele viveu na época do Cristo, na mesma época do Cristo. Ele é um filósofo estoico. Ele foi conselheiro do Nero, aquele que tacou fogo em Roma. E ele tem um livro. Como chama o livro? A Ira. Olha que incrível. É a obra mais completa da antiguidade sobre a raiva. E eu fui lá. Então ele diz assim, a ira é uma loucura breve, uma perda momentânea de governo da alma. Ele diz assim, a ira começa com loucura e termina com arrependimento. Bom dia, quem está entrando agora. Encaixando Amor. Então, me fala seu nome, Encaixando Amor, adoraria, gostei do título. Então, Sêneca, no livro dele, A Ira, olha que incrível, do tempo de Cristo, 2000 anos atrás, o cara escreveu um livro chamado A Ira. E ele diz que a ira começa com loucura e termina com arrependimento, sempre, sempre. Né? E ele diz lá no livro, ele diz assim, que ninguém cai na ira. De repente eu fiquei irado. Não, ele fala assim, que a ira, ela é alimentada, ela é permitida e ela é repetida. Então, ela é alimentada por quem? Pela nossa mente. Não porque fulano fez isso, porque não sei o que lá. Tem uma história muito bonita. Vou contar.
Tinha um fulano que estava com o carro, andando na estrada, ele ia de ponto A para o ponto B, e daí furou o pneu. Ele encostou no acostamento, foi lá, abriu o porta-malas, pegou o pneu e foi procurar. Cadê o macaco? O macaco é aquele instrumento que faz subir o carro para poder trocar o pneu. Tem gente de fora, por isso que eu estou explicando. E cadê o macaco? Não tinha macaco. E ele estava no meio da estrada, não tinha nada em volta, não tinha um posto de gasolina, não tinha nada, tinha mato. E ele ficou assim, desesperado, e começou a andar. Falei, bom, vou andar na estrada, alguma hora vai aparecer alguma coisa. Ele começou a andar e viu lá longe tinha uma casinha. Daí ele começou, tem uma casinha lá, quem sabe tem um macaco para me emprestar. Ah, mas o cara vai querer emprestar um macaco para alguém que ele nem conhece? Ele não vai querer emprestar um macaco, porque ele nem sabe quem eu sou, e daí vai me querer me emprestar? Não, mas assim, o cara não vai ter macaco. Claro que não vai ter macaco. E se tiver, ele não vai me emprestar. E assim, tá? Dentro da casa, o dono da casa, quem morava na casa... Bom dia, Joana. Quem morava na casa viu que tinha alguém vindo pela estrada caminhando. E ele falou, ai, que beleza, eu moro aqui sozinha há tanto tempo. Eu vou preparar um café, porque aí ele vai parar, eu vou oferecer um café, a gente vai conversar, vai ser uma coisa gostosa, né? Tanto tempo que eu não falo com ninguém. Então, é isso. E o cara do macaco tá chegando. Aí ele chega na porta da casa, bate na porta da casa, o outro abre a porta todo feliz e o viajante fala, você é um desgraçado, como assim você não vai me emprestar o macaco? Você sabe que eu tô precisando? Como que você pode ser tão egoísta, tão fútil, tão... Isso é o que o Sêneca fala, que é uma raiva alimentada. A história encaixou bem, né? É uma raiva alimentada e ela é permitida e ela é repetida, porque a gente fica... Quantas vezes algo aconteceu e a gente não solta, a gente fica com aquilo lá preso, ruminando na nossa cabeça, né? E como é que a gente vence a ira? O Sêneca fala assim, que a gente vence a ira lentificando, fazendo o nosso impulso ser mais lento, respirando antes do ataque, observando antes de agir. E a gente... Quem não aprendeu isso? Todo mundo já ouviu falar disso, todo mundo já, né? Mas é para lembrar. Se a gente conseguir 1 segundo antes de pular no pescoço do outro, respirar, eu ensino no grupo fazer o exercício das mãos, né? 1 segundo antes, faz o exercício da mão. Então, Sêneca aqui casou perfeitamente com o rei Salomão. Os dois estão dizendo que a sabedoria está na pausa, está naquele segundo de respiração. E os dois estão dizendo que o sábio não reage, ele responde ao que está acontecendo. Reagir não é ter tempo, né? É isso aí. E o tempo é um remédio também, né? E aí eu encontrei o Oliver Sacks, que é aquele neurologista, autor de O Homem que Confundiu a Mulher com o Chapéu. Eu já falei dele aqui algumas vezes, né? E eu gosto do livro dele porque ele descreve emoções intensas. E ele diz que essas emoções intensas, elas emergem quando tem memórias profundas que estão adormecidas. Para Oliver Sacks, a raiva é muitas vezes uma descarga neural de histórias não resolvidas. Ele já olha como médico, claro. E o Oliver Sacks diz assim, as emoções têm memória, mesmo quando a pessoa não tem consciência delas. Então, as emoções têm memória, mesmo quando a pessoa não tem consciência delas. Olha só, né? É perfeito, né? Então, a ira rápida é a prova de que algo de nós está preso no passado. Né? E aí eu achei o Machado de Assis no Alienista. Deixa eu apoiar aqui, senão minha mão cansa. Né?
Vocês já leram Alienista? Quem leu Alienista? Conta para mim. Quem não leu, leia. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É um conto genial do Machado de Assis, onde o doutor Bacamarte, é o nome do doutor, enlouquece. Ele cria um hospício, né? Ele constrói um hospício, e daí ele vai procurar os loucos, né? E aí ele começa a dizer, não, fulano de tal fez tal coisa, aí você é louco, vou te internar. E o outro fez tal coisa, você é louco, vou te internar. Então ele ele enlouquece tentando definir quem é sadio e quem é louco. Então a vila inteira lá explode de ira, de revolta, impulsos coletivos, e todo mundo tem razão absoluta. No final ele prende a vila inteira no hospício, porque é todo mundo louco. Esse é o conto O Alienista, muito, muito bom. Então, ele mostra, o Machado, eu acho que a ira é um espelho torto, porque a pessoa que está com esse acesso de ira, ela não está enxergando o outro, e nem está se vendo também, né? A gente sai de si, não tem essa frase, eu saí de mim? Então, é isso mesmo. É rápido, né? Mas, segundo Salomão, é pura vaidade, travestida de indignação, mas é vaidade. E aí o que Salomão diz assim, se você fica irado, se você fica irritado muito facilmente, você é um insensato, né? E aí a escritora dessa semana que eu pesquisei foi a Helena Ferrante, e achei o livro dela, Dias de Abandono. É um romance. É italiano, porque ela é italiana, a gente não sabe quem ela é um pseudônimo, mas ela escreve divinamente. Então ela fala assim, a história ali é a história de uma mulher que é abandonada pelo marido. Então ela mergulha numa espiral de raiva, descontrole e se perde totalmente. Então a Helena Ferrante descreve a mente dela explodindo. Isso é maravilhoso, você ver o que passa dentro da cabeça dela. Cada barulhinho vira uma ameaça, né? E se for silêncio também, vira acusação. Tudo é ruim. Exatamente como Salomão diz, né? Quando a dor não é olhada, ela vira ira, ela vira raiva. Então, a raiva governa a pessoa. A pessoa perde a si mesma, perde a própria casa interna dela. Ui, difícil falar desse assunto, né? Pesado. Mas eu achei um filme pesado, mas muito interessante, chama-se A Ilha do Medo, do Martin Scorsese. E aí conta a história de um policial atormentado, que ele chega numa clínica psiquiátrica para investigar um desaparecimento, né? E aí ele vai entrevistando as pessoas e aos poucos a própria mente dele explode de dentro para fora, vendo aquele sofrimento todo das pessoas que estão naquele hospício, né? Então, quando ele explode, na realidade, o que ele está fazendo? Ele está se blindando, ele está se criando um escudo para não sentir a dor que ele estava sentindo com aquilo tudo, né? Que seria ainda pior. Então, a grande reviravolta do filme, eu vou dar um spoiler, é que a raiva dele era um abrigo para ele não encarar aquilo que estava insuportável ali dele encarar, né? Então, Salomão fala isso, que a ira rápida é uma fuga, né? E o sábio é aquele que encara aquilo que está doendo, né? O insensato explode. O sábio olha de frente. Isso dói. Ok, vou olhar para isso, né? Deixa eu ver o que mais. Então, assim, é o momento dele dizer no filme, né? Ele pode dizer, eu tô com medo disso que está acontecendo aqui, né? Não precisa explodir, né? Na realidade, o filme ele tem o terror de ser abandonado, né? Então, vem a raiva para ele não sentir medo, né?
Quando ele consegue dizer eu estou com medo, a raiva desaparece. A raiva sempre está cobrindo uma dor maior. A raiva sempre está cobrindo uma dor maior. Então, as minhas perguntas para hoje. Onde, em que situação a minha raiva foi mais rápida, a gente explodiu, eu explodi, foi mais rápida que a minha alma? Oi? Oi, tô aqui. É que escorregou, eu apertei qualquer coisa. Vocês estão comigo? Fala oi aqui para mim. Olá. Só me fala oi se vocês estão comigo. Eu apertei alguma coisa aqui que não está funcionando. Ah, tá, ok. Obrigada, Adri. Obrigada. Oi, oi. É porque eu estou segurando com uma mão, oi, e apoiando aqui no carro. E aí, às vezes escorrega. E eu apertei sem querer, fui segurar. Então, você já teve, Renata, Adri, Paulo, vocês já tiveram acessos de raiva? Já tiveram momentos onde que não segurou a raiva? E de quem será que era essa raiva? Vamos pensar. De quem era essa dor que se transformou em raiva? Quando tem esse acesso de raiva, para a gente pensar, né? Que dor eu estou tentando proteger? Claro, Renata, já teve, e claro, depois a gente se arrepende. Como dizia Sêneca, né? Essa é de Sêneca, imagina, 2000 anos. E agora, a grande pergunta para a gente se fazer hoje é como é que eu posso transformar essa energia, porque é uma energia, é um fogo, em presença. Como eu posso fazer isso? Isso é o nosso desafio, né? Transformar essa energia em presença. Então é isso. A ira. Falamos da raiva hoje. O Rei Salomão hoje nos fala da raiva. Vamos para a nossa meditação. Olha aí, tá vendo? Escorrega. Vamos para a nossa meditação de hoje. Vamos fechar os olhos, vamos deixar essa raiva passar, porque só de falar o coração acelera, né não? O meu acelera. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo segurar aqui em cima. Aqui. Então vamos fechar os olhos, solta o ar, respira, sente o prazer desse ar entrando e do ar saindo. Vai acalmando a mente. Imagina que você tem diante de você 2 rios. Um rio é rápido, tempestuoso, cheio de correntezas. É o rio da raiva, da ira. Ele corre sem olhar, sem pedir licença. Francisco, Isabel, Cristianes entraram. Estamos no meio da meditação, queridas. Vamos lá? Imagina na sua frente 2 rios. Um rio rápido, tempestuoso, cheio de correntezas. Fecha o olhinho, respira, imagina isso. É um rio da raiva que corre sem olhar, sem pedir licença. O outro rio é um rio profundo. Ele é lento, ele é calmo, as águas vão passando devagarzinho. É o rio da sabedoria. Ele vê, ele enxerga antes de reagir. Então, imagina que você está caminhando até a margem desse rio calmo. Você vai até a margem do rio. Quando você chegar, você se senta e respira. Sente prazer nessa respiração. Ouve o som da água passando, sem pressa, sem urgência. Sente que também dentro de você tem um lugar que nunca se apressa, que nunca explode, nunca perde quem você é.
diz assim: eu posso descansar aqui. Eu posso descansar aqui. Deixa que o rio leve só o que não precisa, o excesso, e não leve você. O excesso pode ir, você fica no seu lugar. O que Salomão está nos dizendo hoje, que não é a raiva que nos destrói. Você pode sentir raiva, mas é a sua raiva, não a que vem de trás. Não é a raiva herdada. E para que isso aconteça, não pode ter pressa. Né? É a pressa que nos destrói, é o que Salomão está nos dizendo. Né? Então, que hoje a gente se permita pausa, se permita lembrar de que a gente está respirando, se permita um olhar mais lento, um gesto mais sábio. Né? Então, segundo Salomão, a sabedoria começa quando a gente desliga o fogo e acende a consciência. Olha que lindo o pensamento para o final de semana. Estamos na sexta-feira, vamos ter um fim de semana calmo, relaxado, né? Um olhar mais lento. O timing está perfeito, né? Menos. Vamos ser mais sábios, mais conectados conosco mesmo. Um beijo muito carinhoso. Nos vemos na segunda-feira e eu espero que eu já tenha internet, se Deus quiser. Sônia, querida, você entrou. Eu estou saindo, querida, mas essa gravação, essa live está gravada. Você pode assistir mais tarde, na hora que você quiser. E também você pode entrar no grupo do WhatsApp, o Rei Salomão Cá Entre Nós. Você vai no link aqui em cima, na minha bio, clica lá, você já vai entrar no grupo, ou então me escreve que eu te coloco para dentro. Sônia, querida, saudade de você. Como tá Atibaia aí? Tudo bem? Entra no link ou me pede no WhatsApp que eu te ponho para dentro. Se for complicado clicar na bio, tarará, entra, me fala que eu já te ponho para dentro, tá? Fala que você quer e eu te ponho para dentro. E aí você recebe a transcrição do vídeo. Beijo no seu coração, fim de semana de calma, de paz para todos nós e nos vemos segunda-feira que vem.